enquanto você vai abrindo em João capítulo 16, deixa eu te falar uma coisa. Irmãos, o ser humano, no modo geral, é comum ele se acostumar com as coisas. Então pode ser que, para você ter ideia, lá em Juízes capítulo de número 6, a Bíblia diz que o povo de Israel fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos medianitas por 7 anos. E esse povo empobreceu muito, mas não foi um tempo estipulado por Deus, que aquele povo, por exemplo, eles pensassem dessa forma: não, olha, ainda falta 2 anos. Olha, Deus entregou por 7, ainda falta mais 5. Deus entregou por 7 anos, ainda falta mais 3. Não. Mas aquele povo se adaptou ou se acostumou tanto, inclusive, a serem destruídos pelos midianitas, que eles ficaram por 7 anos naquela situação. O tempo que, olhando talvez para a forma que a gente lê, parece que o tempo foi determinado por Deus. Já que vocês fizeram o que parecia mal aos meus olhos, vocês vão ficar na mão dos medianitas por 7 anos. Não. Aquele povo, na verdade, ele se acostumou em se esconder dos medianitas. A partir de então, ou de um determinado tempo, eles mesmos passaram a fazer cavernas para se esconder dos medianitas, e pós 7 anos, eles foram clamar. Depois de 7 anos, eles foram orar. Aquilo, volto a dizer, não foi um tempo estipulado por Deus. O tempo que aquele povo ficou na mão dos medianitas, tanto que a prova é que a partir do momento que eles clamaram, Deus levantou Gideão para livrá-los. Deus preparou Gideão. Havia naquele meio daquela turma ali 32 homens que se apresentaram para a guerra, mesmo que tinha a maioria tímidos e covardes. 10.000 foram, e com 300 homens Deus deu a vitória a Gideão contra os amalequitas. Mas o tempo que levou foi para aquele povo clamar a Deus, rasgar o coração diante do Senhor. Então, voltando ao princípio, o ser humano, de uma forma geral, ele é acostumado. Ele tem um determinado costume. E qual que é esse costume? Na maioria das vezes eu estou dentro da igreja, eu sou crente, Jesus vai voltar, eu vou para o céu e pronto, acabou. E não é dessa forma. Não é dessa maneira. E estando dentro da igreja, muitas das vezes a gente vai questionar, às vezes até Deus, a pessoas que questionam: eu não faço nada de mal para ninguém, sou uma pessoa boa para caramba, ajudo todo mundo, estou ajudando o Rio Grande do Sul, e as coisas na minha vida não acontecem. Então, entenda uma coisa: fazer o bem não é um mérito para que a gente possa alcançar alguma coisa diante de Deus. Fazer o bem é algo bom para você mesmo. Até porque talvez muitos não tiveram pais convertidos, e aquelas pessoas ensinaram a você a fazer o bem. Ensinaram você a não roubar, ensinaram você a não mentir, ensinaram. Isso são princípios de caráter, na verdade. E Deus, ele não tem que ter compromisso. Claro que, embora nós precisamos de um caráter cristão para servir a Deus, mas não é pelo caráter que Deus ele vai fazer alguma coisa. Entenda isso. Não é porque eu sou um bom caráter que Deus vai fazer alguma coisa na minha vida e Deus vai a partir de agora me abençoar, porque tem muita gente que não é cristã e é bom caráter. Sim ou não? Tem muita gente que às vezes, alguns falam assim: é melhor lidar com aquele que não é crente do que com o da igreja, porque tem muita gente que é bom caráter. Só que nós, principalmente nós que estamos dentro da igreja, trazer diante de Deus uma conduta: Deus, olha, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Na realidade, quem fez isso na Bíblia foi aquele publicano, que orando dizia: jejuo 3 vezes ao dia, faço, não sou igual a esse pecador aqui. E o pecador estava ali batendo no peito, dizendo: miserável homem que eu sou. E a pergunta do Senhor: de quem que ele ouviu? Quem o Senhor teve misericórdia? Então, o que nós precisamos entender é o seguinte: estar dentro da igreja é muito bom. Ser um cristão é muito bom. Você ter esse título de cristão, de crente ou de evangélico é muito bom. Só que não quer dizer nada. Para as forças espirituais, para os demônios,
se é crente, está dentro da igreja, venho todo dia no culto, para ele não quer dizer nada. Ele não tem respeito pelo crente, pelo evangélico. Que isso, pastor? Não, estou falando sério. E Jesus mostra isso para nós em João 16, versículo 7. Aí ele vai falar um pouquinho mais a fundo para nós entendermos. Olha só o que diz. João 16, 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. O 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então nós vamos falar rapidinho desses 3 pontos aqui. Então, quando o Espírito Santo vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha o primeiro ponto, versículo de número 9. Do pecado, porque não creem em mim. Então, podemos dizer assim, é um pecado não crer em Deus. E não crer em Deus não significa dizer que a pessoa que está lá fora no mundo, ela não crê em Deus. Um pai, na Bíblia, trouxe um jovem, o qual a palavra de Deus descreve que era um jovem lunático. E ele trouxe para que os discípulos orassem por ele. E você vai perceber depois que Jesus chega, o pai indagando Jesus a respeito da situação do jovem e porque ele trouxe o jovem aos discípulos e os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio ou aquele espírito que estava naquele jovem. Então Jesus, chamando a atenção dos discípulos, mandou que trouxesse um moço, porém, falando com o pai, ele perguntou: quanto tempo acontece isso? E o pai falou: desde a infância, porque horas ele está como se fosse colocado na água, ora ele está como se estivesse no fogo, ou seja, horas ele está muito calmo, muito tranquilo, muito sereno, como um mar tranquilo, mas horas ele está agitado, como se ele estivesse mesmo no fogo. E aí o pai disse: se o Senhor pode fazer alguma coisa, ajuda-nos. E aí Jesus disse para ele: eu posso. Você crê? Tudo é possível ao que crê. Então entenda uma coisa, muitas coisas a gente quer. Nós queremos, a verdade é que a nossa vontade, o nosso desejo, ele está diante de tudo que nós temos, né? Então eu quero uma família abençoada, claro que eu quero. Eu quero uma casa servindo ao Senhor, é claro que eu quero. Mas às vezes eu tenho dificuldade de crer. Às vezes pela conduta ou comportamento daquelas pessoas que estão dentro da minha casa, ou às vezes até por mim mesmo. Até por mim mesmo. Volto ao ponto, não faço nada errado para ninguém. Mas eu não tenho um tempo de oração. Eu não tenho um tempo de comunhão com Deus. Eu não tenho um princípio de intimidade com Deus. Eu não converso com Deus. Eu não sou íntimo de Deus. Eu dei um exemplo de manhã, falar aqui por cima para você entender. Pega um casal e eles estão no relacionamento de intimidade e aquilo ali é muito rápido. Pergunta para aquele casal ou para aquela esposa ou para o marido se é bom aquilo ali. Se dá para dizer que aquilo foi uma intimidade. Não, não foi. Não houve um tempo. E intimidade, a gente entende intimidade que ela requer um tempo. E se eu não dou um tempo para Deus num relacionamento que eu digo que eu tenho com Deus, qual a intimidade que eu tenho com Ele? Porém, voltando, se eu digo que eu creio em Deus, como que eu creio em alguém que não é íntimo? Como que eu creio em alguém que eu não oro? E quando eu oro aquela oração de abençoar a comida. Faça mal, faça bem, no nome de Jesus. Amém. Pronto. Como que eu vou dizer que eu sou íntimo de alguém que eu não tenho intimidade? Então, o Senhor, Ele diz aqui nessa palavra, que Ele vai convencer do pecado. Por quê? Porque não crê em mim. Você está na igreja, você está, olha, vai no culto, vai na reunião, bonitinho, tem todos os dogmas e comportamentos da igreja, maravilhoso, mas não tem intimidade com Deus.
Se houver talvez a necessidade em algumas pessoas de fazer alguma coisa, eu até falei, né? Faz tudo na igreja. Que precisar de mim eu faço, subo, desço, aconteço. E olha, conta comigo para o que der e vier aí. Pode contar mesmo com aquela pessoa. Só que não é uma pessoa de comunhão com Deus. Não é uma pessoa de intimidade com Deus. Então a primeira coisa que o Senhor ele fala que o Espírito Santo ele vai trazer o convencimento é do pecado. Assim como é um pecado o homem, marido, se negar para a esposa ou vice-versa, é um pecado. Assim é um pecado você ou eu dizer que sou cristão e me negar num tempo de intimidade com Deus. E se nós tivermos esse entendimento e passarmos a dizer para nós mesmos, eu preciso ter mais relação com Deus, eu preciso ter mais intimidade com Deus, eu preciso chegar mais perto de Deus, eu preciso me aproximar mais de Deus, então a gente pula para a segunda parte. Ele vai nos convencer do pecado, da justiça. Da justiça, versículo 10. Porque eu vou para o Pai e não me verei mais. Qual que é a justiça? A justiça é nós entendermos que ele veio para remir ou para resgatar a humanidade. Só isso, pastor? Não, ele veio também para dar poder e autoridade a todos nós cristãos, a todos nós seres humanos. Ele veio para nos dar autoridade. Quem crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e as farão ainda maiores. O meu juízo está ou precisa estar acertado com a palavra, que eu não dependo de ninguém para fazer a obra de Deus. Quem vai fazer a obra? É Ele. Quem vai executar a obra? É Ele. Quem vai operar? É Ele. Por intermédio de quem? De mim. Eu vou pedir para o pastor. Não estou dizendo, ou melhor, entenda, não estou me negando a fazer uma oração por você, não estou me negando a dar um atendimento a você, não estou me negando a ajudar você, mas eu preciso levar você a entender o juízo. Você tem que ter um juízo, uma consciência de que você é mais forte do que o diabo. Você tem que ter a consciência de que em nome de Jesus, no nome de Jesus, todo joelho se dobra. No nome de Jesus, toda língua vai confessar. Você precisa entender a tua autoridade, assim como está lá em Lucas capítulo 10, versículo 19. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada te causará dano algum. Porém, o juízo, no versículo 20, fala: não se alegre, porque os demônios se sujeitam a vós. Alegrai-vos antes por estar o teu nome escrito na onde? Nos céus. Então nós precisamos ter essa consciência. Ter a consciência de que a partir do momento que eu me converti, a partir do momento que eu aceitei o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu passei a ser uma autoridade. Eu passei a ser cabeça e não cauda. Eu passei a estar por cima e não por baixo. Eu passei a ser maior do que Deus? Não. Mas eu passei a ser um representante dele aqui. E a partir do momento que eu sou convencido deste juízo, a partir do momento que eu sou convencido desse juízo, não estou no pecado de não crer. Eu creio. E crendo eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tendo o juízo que não há mal que possa me deter, que possa me parar, pois em nome de Jesus todo joelho tem que se dobrar, e quem vai exercer ou usar essa autoridade sou eu. Tendo esse juízo, então ele traz a gente para a justiça. Na justiça ele fala assim, traz o juízo, porque o príncipe desse mundo, versículo 11, né? O príncipe desse mundo está julgado. Voltando, então, falei, todo o exemplo que eu dei aqui de juízo foi justiça, né? Porque eu vou para o Pai, é justo que eu faça a obra. Só para recordar aqui e não perder o ponto. É justo que eu faça a obra, visto que sou um servo de Deus, lavado e remido no sangue do Cordeiro. E o juízo? Consciência de que o diabo está derrotado e ele não pode fazer nada contra mim, e principalmente quando eu estou usando o nome de Jesus. Agora, olha só o que ele fala no versículo de número 12.
Ainda tenho muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar quando? Agora. Então entenda, nós não podemos sim suportar agora. Então talvez agora eu não possa suportar. Mas quanto tempo faz que eu vejo esta palavra, que eu leio esta palavra e eu continuo na mesma situação de não poder suportar algo novo que Deus ele tem para mim? Está numa condição, ainda não posso suportar. Não, ainda eu não posso suportar. Ainda eu não posso suportar. Ainda Deus não vai falar. Ainda Deus não vai dar. Ainda Deus não vai fazer. Quanto tempo que eu estou nessa condição? Pastor, olha, eu sou evangélico há 5 anos. Aí eu dei um exemplo também dizendo o seguinte: se você entra numa faculdade, ainda que você passou no vestibular, ainda que você passou no concurso, ganhou lá o concurso público, entrou na faculdade na melhor que tem, e você entrou naquela faculdade, então você se converteu, dando exemplo, você se converteu, se batizou nas águas, toma a Santa Ceia e tudo, mas você não estuda, não pratica, não faz a lição, não aprende, não executa, não exerce. Vai passar 5 anos e aquele curso que você fez para se formar, você não vai se formar. E na igreja, pastor, se eu olhar para você hoje, embora eu não estou aqui há 5 anos, quem é você como cristão de 5 anos atrás? Quem é você como homem de Deus ou como mulher de Deus? Eu posso julgar, né? Não julgueis. Mas olhando para a conduta ou comportamento, eu posso julgar. E de repente eu vou olhar para você e falar assim: não é nem o que era quando eu cheguei. Você não é nem o que era quando eu cheguei. Ou posso dizer: olha, rapaz, quando eu cheguei você não era nada disso. E olha como que você está. Olha o quanto que você já caminhou. Olha o quanto você já evoluiu. Olha o quanto você já cresceu no entendimento, na compreensão. Olha o quanto você já cresceu no juízo e na justiça. Olha o quanto você já aprendeu. Olha o quanto Deus já revelou a você. Olha, tinha coisas que talvez lá atrás Deus não podia te falar porque você não seria capaz de suportar. Mas hoje Ele tem falado mais com você. Tudo, ainda não, mas hoje Ele tem falado mais. Hoje Ele tem aberto mais o teu entendimento. Hoje Ele tem ampliado mais as suas tendas. Hoje Ele tem trago mais compreensão, tem multiplicado mais para o teu coração os propósitos, os planos, as vontades dEle para a sua vida. Hoje Ele tem falado mais. Mas o problema é, eu chego aqui, então eu falo aqui com a obreira Elaine. A Elaine amadureceu, a Elaine cresceu, a Elaine conheceu, a Elaine compreendeu. A Elaine hoje ela tem ciência do pecado, da justiça e do juízo, mas a Fátima ainda não cresceu, por exemplo. Então eu chego aqui, eu posso falar mais com a Elaine. Aí eu falo mais com a Elaine, eu falo mais no sentido espiritual, eu trato mais no sentido espiritual. E a Fátima, não, a Fátima eu não posso falar isso para ela ainda. Com a Fátima eu não posso conversar isso ainda. Acerca disso eu não posso ainda tratar com a Fátima, mas ela precisa. Ela precisa daquela compreensão. Há determinadas batalhas, até mesmo como no caso daquele jovem que tinha um espírito lunático. Depois os discípulos foram interrogar Jesus: por que não conseguiram expulsar aquele demônio? A resposta de Jesus para eles foi a casta de demônio, que não se expulsa se não for com jejum e oração. Eles aprenderam mais uma coisa. Eles compreenderam mais uma coisa. Então nós precisamos ter essa compreensão e dentro dessa compreensão amadurecer espiritualmente e não retroceder espiritualmente. Gálatas capítulo 5, olha que coisa que fala aqui. Em Gálatas capítulo de número 3, não 5, Gálatas capítulo 3. No livro de Gálatas, capítulo 3, quem já encontrou, diga amém. Olha só o que o apóstolo Paulo fala para eles: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade?
a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. Então olha só, aquele povo, eles viram. São pessoas aqui que o apóstolo Paulo está falando que eles viram, presenciaram a crucificação, evidenciaram a crucificação de Cristo. Porém, eles estão agora, ao invés de ter um progresso, eles estão tendo um retrocesso. Ao invés de eles progredirem espiritualmente, eles estão retrocedendo. Até agora, antes de eu subir no altar, uma irmã me perguntou: pastor, eu vi na internet esses dias um negócio de crente com prazo de validade, como é que é isso? Infelizmente é uma realidade que existe. E é um outro ministério esse daí, crente com prazo de validade? Não, sempre existiu. Sempre teve. Agora a gente coloca um nome, a gente coloca um título. Antigamente a gente falava, tem gente que para fazer as coisas faz a prestação. 30, 60, 90 sem juros. Ele não faz na hora que precisa fazer, faz a prestação. E é uma realidade. Há muitas pessoas que elas chegaram ou vieram com uma gana, vieram com uma disposição, vieram com um objetivo. E quando vieram, tudo aquilo que elas faziam no sentido físico, lógico, racional, natural, dava muito certo, funcionava, mas a coisa começou a declinar para o espiritual. E no espiritual há confronto. No espiritual há determinadas coisas que vão ser tiradas à força e precisam ser. No espiritual não vai ser mãozinha na cabeça, muitas coisas vai ser repreensão e algumas delas severas. E algumas delas rígidas. Não vai ser elogio, ô irmão, que benção que você veio para a igreja. Não, às vezes vai ser, o irmão, atrasado de novo, está amarrado em nome de Jesus, irmão. Esse espírito de atraso está repreendido. Às vezes a cobrança vai ser mais forte. E aí a pessoa, se ela é espiritual, ela vai progredir. Fira-me o justo, será um óleo que a minha cabeça não rejeitará. E se foi maldade, a respeito da maldade, eu continuarei orando, Davi disse. Mas a palavra de Deus, ela fala que se você repreender o escarnecedor, você vai tomar afronta para si. Então a pessoa que ela não evolui, ela muda de igreja, vai para outro ministério, volta para o ministério que estava, depois vai para outro, depois volta de novo e depois vai para outro. Mas a pessoa muda? Não, a pessoa não muda. Não há uma evolução. Aí ele diz o seguinte no versículo 2: só queria saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então há muitas pessoas que, irmão, limpar a igreja não enche ninguém do Espírito Santo. Desculpa. Precisa ficar limpo? Claro. Precisa estar organizado? Precisa. E já vou dar uma outra. Igreja ou aonde o povo está cheio de Espírito Santo também não fica suja. Aonde o Espírito Santo está, não tem bagunça. Não tem. Ele não habita em templo sujo, também não habita no meio de bagunça. Então não adianta a gente ficar limpando bonitinho. Nossa, irmão, que linda a igreja. Também relaxar, largar. Não, o zelo tem que nos consumir. Mas entenda, pastor, eu limpo a igreja. Não enche ninguém do Espírito Santo. Eu venho todo dia e eu deixo a igreja impecável, um brinco. Não enche ninguém do Espírito Santo. Entenda isso. Não são as obras que a gente faz que vai nos encher do Espírito Santo, embora a gente precisa delas. Porque a fé sem obra é morta. Mas não são elas. O que vai nos fazer, pastor, ser cheio do Espírito Santo? É você insistir em conhecer a Deus pela palavra. É você insistir na comunhão e na intimidade com Deus pela palavra. Deus, o Senhor disse, está escrito aqui nesta palavra. Por exemplo, só um exemplo, se quiseres ouvir, comereis o melhor dessa terra. Deus, eu quero, eu preciso que o Senhor me abra o entendimento. E aí, como eu disse também, dando exemplo,
não é orar até Deus ouvir a minha voz. Porque é orar e Deus ouvir. Não, Deus, já orei, já falei com Deus. Agora é com Ele lá. Não, é você orar até você ouvir a voz dEle. Pastor, mas eu orei 1 hora e Deus não me ouviu. Dá um intervalo, ora mais uma. Mas vou ter que orar 2. Ih, irmão, fique feliz. Porque você está tendo o privilégio de falar com Deus ou entrar na presença dEle por 2 horas. Mas você tem que ter um tempo. Você precisa ter, nós precisamos ter um tempo. E um tempo de qualidade, não é qualquer tempo. Um tempo de qualidade ou em intimidade com Deus. Ou em intimidade com Deus. Senão as coisas de Deus, sem a gente perceber, e vai ficar comum para nós as coisas de Deus serem secundárias. Ah, não dá para mim fazer porque eu tenho que fazer não sei o quê, não dá para mim ir, não dá para mim isso, não dá para mim aquilo. Não tem mais o privilégio, o prazer, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Não tem mais isso. E quando não tem mais, alguma coisa já está errada. E quando que a pessoa vai orar? Quando que a pessoa vai rasgar o coração? Quando que essa pessoa vai clamar? No versículo de número 3, ele fala assim, ó: sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será que em vão tenhais padecido tanto? Se é que isto também foi em vão? Entenda uma coisa, irmão, alguém aqui já brincou de videogame? Videogame, sabe como é que eu estou falando? Videogame? Aí tem determinados jogos, por exemplo, os mais antigos, não sei hoje como é que é, de verdade, não sei mesmo, mas os mais antigos vão entender, tinha determinados jogos que a gente tinha que passar fase, lembra disso? E quando a gente passava uma fase, a outra era mais fácil, sim ou não? Era o quê? Mais difícil. E se a gente perdesse na fase mais difícil, o que acontecia? Tinha que voltar de novo. Tinha que voltar de novo. Havia determinados jogos que a gente ficava, irmãos, ó, conseguia, era fácil chegar naquela fase, mas naquela fase, alguns já estão na cabeça assim, né? O chefão, passar o chefão era uma luta. Era uma batalha passar o chefão, mas era um sucesso quando você conseguia fazer final, não era assim? Mas como que acontece também, pastor? Irmão, se você está evoluindo, se você está crescendo, se você está progredindo espiritualmente, você está passando fases. E vai haver um momento na tua vida que a coisa vai ficar mais intensa para você. Pastor, quanto tempo o senhor tem de pregador? 23 anos, 23 anos de pregador. 23 anos. E a gente vai passando fases. 23 anos poderia estar melhor, sim ou não? A minha esposa dando risada lá. Irmãos, as fases que a gente passa, elas são mais intensas. De verdade, com toda sinceridade. Às vezes a gente mesmo chega e fala, meu Deus, rapaz, o tanto que eu andei para chegar até aqui, chegar nessa fase. E aí a pergunta para nós é, vai retroceder ou você vai continuar? Você vai parar? Ao mesmo tempo, não vou parar. Mas quanto tempo que eu vou ficar nessa fase? Está dando para entender? Quanto tempo que eu vou ficar nessa fase? Quanto tempo da minha vida eu vou começar, chegar nessa fase, e aí? Vou parar. Não vira mais nada. Eu já vi muita coisa. Já passei por tanta coisa. Eu sei do que eu estou falando. Sabe nada, irmão. Sabe nada, porque quando era para você progredir, você não progrediu. Quando era para você ir mais além, você não foi. Eu sei da minha vida com Deus. E Deus está falando para você na palavra hoje, que Ele também sabe da tua vida com Ele, que não tem intimidade. Que se tivesse relacionamento, você estaria mais longe. Se tivesse relacionamento, nós estaríamos mais longe. E se nós não fizermos um exame de nós mesmos, se nós não olharmos para nós mesmos e falar, peraí, rapaz, eu sou
uma pessoa toda educada, eu sou uma pessoa toda boazinha, eu sou uma pessoa toda, né, tudo jeitoso, tudo organizado, tudo certinho. Olha, um exemplo, não dou mau testemunho. Olha, mas é a sua vida com Deus. E sua vida, sua proximidade, sua comunhão com Deus. Sua vida de oração. Quando vai alguém lá na tua casa, ô, fulano de tal tá aí? Ele tá, mas está orando agora. Pode voltar daqui a pouco? Qual é a sua disponibilidade? Qual é o seu tempo? Ah, pastor, é que eu vou tentar orar, eu não sei orar não, eu não sei. Ninguém sabe, ninguém nasceu sabendo. Tudo que a gente sabe, nós aprendemos, e algumas coisas aprendemos insistindo. Dá para mim dizer para você, algumas coisas aprendemos caindo, não é? Alguns para aprender a andar de bicicleta sem rodinha tomou uns capotes caprichados. Mas vai pôr rodinha na sua bicicleta hoje. Você é louco pôr rodinha na minha bicicleta? Só que a gente, espiritualmente falando, a gente aceita colocar rodinha na vida espiritual. A gente aceita retroceder, e não deveria. Vocês estão entendendo, sim ou não? O apóstolo Paulo, ele fala, deixando as coisas que para trás ficam, prossigam para onde? Para o alvo, para a carreira que me está proposta. E se você for olhar para a vida do Paulo, você vai ver cada propósito na carreira dele, quando ele parecia ter resolvido alguma coisa, quando parecia estar tudo certo, aí ele falou, está tudo tranquilo aqui, agora eu vou para lá porque lá está tranquilo. Tinha lugar que ele chegava que ele apanhava. Tinha lugar que ele chegava que ele era preso. Então nós precisamos ter consciência do pecado, ter consciência da justiça e do juízo. Se nós tendo essas três coisas, tendo essa compreensão da palavra, nós não vamos acabar na carne. Nós não vamos permitir, mas para o meu pai não achar ruim, para minha mãe não achar ruim, para o outro não gostar. Não, Deus tem um propósito com a minha vida. Deus tem um propósito comigo. E o propósito que Ele tem comigo, Ele vai exercer. Ele vai fazer. Por quê? Porque eu permito que Ele faça a obra dEle na minha vida. E tem um propósito comigo. Mas se você for, não, Deus tem um chamado. E Ele vai, em nome de Jesus, cumprir esse chamado. Eu vou batalhar, vou lutar, mas eu vou vencer. Ele me fez em todas as coisas mais do que vencedor. Então o caminho que eu estou trilhando é um caminho preparado por quem? Por Deus. Então vai ser bênção. Só que eu preciso insistir. Eu preciso ir além. Eu preciso caminhar. Eu não posso parar. Eu não posso deixar que as coisas aconteçam, olhar para trás e ver quem eu fui. Não sou metade do que eu era e acredito que eu evoluí. O ser humano, ele é capaz de fazer isso. Ele acreditar que evoluiu, acreditar que progrediu, mesmo retrocedendo. Mas tá bom, eu estou melhor desse jeito. Não tá nada. Mas tá bom assim. Não tá nada. A realidade é que se fosse para dar atenção ao desejo ou à vontade, muitas das vezes, hoje graças a Deus, não, mas muitas das vezes, nem pregador eu seria mais. Mas talvez eu estaria sentado falando, melhor ser um membro abençoado do que um pregador amaldiçoado. Não existe isso, conversa fiada. É melhor você cumprir a missão que Deus te deu e não acabar na carne. É melhor você cumprir o chamado que Deus te deu e não acabar na carne. E a pergunta para a gente terminar, ele fala, será que em vão, versículo 4, que tenhais padecido tanto? Fala, meu Deus do céu, eu sei quem é Deus na minha vida. E por que eu sei? Eu sei porque eu sei o quanto eu padeci. Eu sei porque eu sei o quanto eu padeci, eu sei as lutas que eu passei, eu sei as batalhas que eu enfrentei, eu sei as tentações que eu tive de negar e as tentações que eu tive também de ser acusado por qualquer um tipo de coisa que eu não fazia ou que eu não era, e às vezes até
ter que provar o quão de Deus eu era. Eu sei. E tudo isso que eu passei não vale de nada? Tem que valer. Tem que ter uma utilidade. Não, eu estou aqui há 10 anos. Tá bom, você está aqui há 10 anos, mas qual é a tua história de espiritualidade, de comunhão com Deus, de intimidade com Deus? Qual que é a tua história de instrumento nas mãos de Deus? Não, pastor, olha, eu colei um envelope bonito. Ixi, caprichei na cola. Maravilha. Mas qual foi o demônio que você expulsou? Qual foi a pessoa que você ganhou para Jesus? Qual foi a alma que você ganhou para Cristo? Qual foi? Qual é o seu testemunho? Se nós não temos, então nós estamos ainda precisando buscar de Deus esta justiça, esse convencimento do pecado, esta justiça e este juízo.